Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a segunda aula, esse segundo momento, segundo passo, para a gente começar a sair de um momento, de uma situação de endividamento do vermelho, para ir para uma situação de investidor, para você começar a se organizar financeiramente, sair de um estado, às vezes, do vermelho e ir para um estado mais confortável, mais tranquilo, que te possibilite a realizar seus objetivos de vida. Como eu falei na primeira aula, né, não temos somente o objetivo de pagar boletos, temos grandes objetivos na vida que a gente quer realizar e que quando a gente não realiza, a gente acaba se frustrando. Então é importante a gente se organizar financeiramente para chegar nessa situação de poder começar a realizar os nossos grandes objetivos. E é por isso que a primeira aula foi importante, e assim espero que você tenha assistido a primeira aula, tenha entendido e tenha principalmente colocado em prática o que aprendeu, porque ela é a base de tudo. O primeiro passo para você então começar a montar seu plano de dia é você ter um controle financeiro. Então podemos por aqui que o primeiro passo é um controle financeiro que você viu na primeira aula. Ele te deu as bases, as diretrizes para você entender quanto você ganha, quanto você gasta e ver em que situação financeira você está. Se você está numa situação financeira caótica, complicada, ou se está numa situação financeira mais tranquila. Mas independentemente da sua situação, você pode melhorar e deve melhorar. Então, o primeiro ponto é o controle financeiro, que vai te dar uma fotografia da sua situação financeira atual. O segundo ponto é sim montar seu plano propriamente dito, é começar a pôr em prática estratégias, dicas que vamos passar aqui nessa segunda aula para você levar ao credor um plano para você quitar essa dívida ou pelo menos amortizá-la o mais rápido possível e aí sim ter um respiro, uma tranquilidade para poder começar a pôr seus objetivos em prática, começar a realizar seu planejamento para ter uma vida mais rica, mais próspera, com mais qualidade de vida, mais realizadora. Então, no primeiro momento, você tem que colocar que tem um credor que ele tem a expectativa de receber aquilo que você contratou. Então você foi lá, comprou algum produto ou pagou algum serviço, ele tem a expectativa que você pague a ele o que você contratou. Isso faz parte, assim como você teve a expectativa de que ele te entregasse o produto ou serviço. Então o primeiro ponto é você se conscientizar da sua função dentro de um contrato que você colocou e que você sim deve, você tem a obrigação, inclusive jurídica, de quitar ou amortizar essa dívida dentro das condições que foram contratadas. Então, o primeiro ponto é você ter essa conscientização. O segundo ponto é quando você olhar esse seu controle financeiro que você fez com base na primeira aula, você identificar quais são as grandes dívidas, as dívidas que são caras, aquelas que geralmente têm grandes juros, que cobram, que consomem, né, o seu dinheiro em razão dos juros, em razão das altas parcelas ou do período que foi contratado. Geralmente são dívidas ligadas ao empréstimo, então você tem que ver lá empréstimos que você tenha, financiamento, cheque especial, cartão de crédito, cartão de crédito. Por quê? Esses são dívidas que ou elas são grandes e cobram por vários anos, até com o caso do financiamento imobiliário. Você vai pagar por vários anos uma parcela fixa que vai te consumir todo mês aquele dinheiro, vai te engessar o seu orçamento, assim como um empréstimo. Tem um cheque especial cartão de crédito que às vezes não tem um período de cobrança muito grande, mas tem um alto juros. Aliás, o cheque especial cartão de crédito são os juros mais caros, os mais altos aqui do mercado financeiro brasileiro. Então você precisa identificar essas grandes dívidas, essas dívidas caras, que começam a corroer a sua poupança, o seu dinheiro, eventuais reservas financeiras que você tem. E com base nisso, você vai, então, vai pensar, você vai elencar e vai listar, vai pegar todas essas dívidas e vai listar. E quando você listar, você vai não só colocar o tipo da dívida, você vai listar, você vai elencar, você vai colocar no papel, então, o tipo da dívida, quem são os credores, parcelas, quantas você já pagou, quantas estão devendo, o valor de cada parcela, da parcela e principalmente isso, os juros cobrados, dentre eles o tal do CT. O que é CT? Esse é o custo efetivo total. Quanto realmente a sua dívida cresce. É até uma armadilha do comércio, uma armadilha do consumo, a gente falar que existe compras ou serviço a zero de taxa, né, zerado de taxa. Não existe isso, na verdade existe uma parte do custo efetivo total que é zerado, que algum benefício às vezes do governo ou do próprio lojista que não cobra essa taxazinha aí, alguma coisinha que está no meio do CET.
mas o que você tem que olhar é o CET, que envolve não só juros, eventuais tributações como IOF, tem a cobrança de um seguro, que é chamado de seguro prestamista, para você honrar, principalmente quando é empréstimo, financiamento, chega algum imprevisto com você, ter essa segurança, essa proteção para que seja honrada a dívida que você contraiu. Então, assim, tem inúmeros custos envolvidos dentro de uma compra, principalmente quando é em financiamento, em empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. Então, sempre se atente ao custo efetivo total. Aí sempre aparece com essa sigla CT. Então, você tem que listar tudo que é da dívida. Então, tipo de dívida, credores, parcelas, o valor da parcela, os juros, principalmente o CET. E com base nisso, você vai então agora assumir um compromisso com você mesmo. Você tem aquela consciência que você tem que pagar alguém. Você elencou as suas dívidas com todas essas características que eu citei. Agora você vai assumir um compromisso com você mesmo. Então você vai assumir um compromisso com você mesmo e elaborar um plano de ação. O que é esse plano de ação? É a verdadeira guerra às dívidas. Você tem que fazer um sacrifício, talvez até maior do que normalmente você está acostumado a fazer, para poder sair o mais rápido possível dessa situação. Ah, eu vou ter que me sacrificar? Sim, você vai ter que se sacrificar. Vai ter que talvez sacrificar 1, 2 ou até mais 2, 3, 4 meses, talvez sem sair para se divertir, para ir um cinema, para ir para um barzinho, um restaurante, mas é um sacrifício com tempo de duração. Então você vai planejar quanto tempo você vai ficar nesse tipo de sacrifício. Não é uma coisa eterna. Eterna será se você não se arrumar, se você não se organizar financeiramente, daí você vai ficar quanto tempo for preciso pagando essa dívida, esse bolo aí, esse enrolo, essa desorganização financeira. Então é importante você ter essa ideia de assumir um compromisso, elaborar um plano, sabendo que vai ter uma hora para acabar. E lógico, depois que acabar você tem que comemorar, mas não é comemorar fazendo novas compras, novas dívidas. Então você vai ter que assumir um compromisso e elaborar um plano. E o que é esse elaborar um plano? Quando a gente fala nesse plano, você tem que pensar não só na sua vida, no seu estilo de vida, sua carreira, no seu dia a dia, questões financeiras, mas também na sua família, sentar com a sua família, conversar, trocar ideia, colher sugestões, opiniões e ver o que se pode fazer. Aumentar a renda, por exemplo, vamos pensar em aumentar a renda, vamos vender alguma coisa, fazer hora extra, vão de repente monetizar algum hobby. Enfim, são situações que você vai precisar verificar junto com a sua família o que vocês podem fazer para arranjar mais dinheiro ou cortar gastos também, substituir dívidas, substituir gastos, substituir despesas que você tem feito no seu dia a dia, que talvez estejam fora da sua realidade. Então é preciso também, acima de tudo, fazer uma revisão do seu padrão de vida e isso combinar com o aumento de renda, como seja vendendo alguma coisa, fazer uma hora extra, monetizar algum hobby, buscar alguma forma de você aumentar o seu poder de captação de dinheiro. Enfim, agora é a hora de também usar a criatividade, usar o momento que vocês estão vivendo e começar a buscar alternativas de renda e principalmente alternativas de economizar. Isso vale desde você economizar no dia a dia, na luz elétrica, na água, a cortar gastos, a vender algum bem que você acaba sempre gastando muito. Por exemplo, você tem um carro lá que está sempre dando problema. Talvez seja a hora de então vendê-lo, fazer um caixa com isso, que além de você ganhar um dinheiro com isso, com a venda do bem, você economiza os gastos que ele está te dando. Então, com isso, você vai ter manobras, você vai ter alternativas de como você acumular um dinheiro para poder quitar essa dívida ou pelo menos amortizar esse tipo de dívida. Feito isso, você tem que ir ao credor. Então, vamos lá, ir ao credor. Por que ir até o credor? Porque você tem que levar esse plano. Mas quando você leva esse plano, principalmente um plano por escrito, mostrando para ele, ó, eu vou economizar tanto, minha projeção é conseguir uns ganhos a mais, conseguir economizar mais, vou ter, a princípio, essa quantia de dinheiro a mais, eu quero pagar essa dívida, eu quero honrar o meu compromisso com você. Se falando uma reunião, até você pode levar o seu advogado, caso você entenda que precisa de uma renegociação de cláusulas, que às vezes acontece isso também, ou até mesmo um planejador financeiro que vai te ajudar, te auxiliar nessa negociação. Você vai ao credor, leva esse plano para ele, mostra o seu compromisso de querer quitar e ajudar a situação dele também, e começar a propor para ele uma verdadeira negociação.
você vai ter que negociar com o seu credor. Você vai começar a falar com ele, ó, tá bom, como que a gente vai sentar então para resolver? Vamos aumentar o prazo da dívida em prol de diminuição da parcela e dos juros, ou então vamos aumentar a parcela nesses primeiros meses para poder acabar o mais rápido possível, vamos negociar os juros, ou seja, você tem formas de negociar, ou então, que até uma coisa que é muito sugerida, é você trocar dívida cara por dívida barata. Geralmente isso acaba sendo a última alternativa, quando todas as questões de negociações não foram suficientes para você liquidar a sua situação ou arrumar a casa. O que é trocar a dívida cara por uma dívida barata? Então vamos imaginar o cheque especial que tem um dos juros mais caros do Brasil aqui, um dos mais caros do mercado financeiro. Então a partir do momento que você pega essa dívida e troca por uma mais barata, como por exemplo um empréstimo pessoal, um empréstimo em garantia de um bem, então você tem um carro, de repente você pediu um empréstimo dando o seu carro em garantia, não é que você vai perder o carro a princípio, você vai ficar no garantia, caso você não honre essa nova obrigação, daí sim corre o risco de ser leiloado o carro. Mas quando você dá o carro em garantia, por exemplo, você ganha um juros menor para você. Você acaba tendo uma dívida mais barata e mais benéfica para você, mais vantajosa. Então é isso, você vai pegar uma dívida que é onerosa, que é cara, que tem um juros alto, por uma dívida que tem um juros mais baixo, que seja menos oneroso. Como por exemplo, um cheque especial, como por exemplo, empréstimo pessoal, ou empréstimo em garantia, de repente correr atrás de cooperativas de crédito ou cooperativas de profissionais, como exemplo, você é um advogado e tem a cooperativa de crédito para os advogados, ou você é dos professores, procurar dentro da sua categoria profissional se existe uma negociação vantajosa para a sua classe de profissional. Então é hora de também pesquisar no mercado as alternativas que você encontra para poder, de repente, trocar essa dívida mais cara por mais barata. Às vezes o seu próprio banco vai te oferecer uma forma talvez mais barata de você continuar pagando essa dívida. Não quer dizer que a dívida vai sumir, vai continuar, mas vai ter um certo respiro, vai te deixar com mais possibilidade de sair desse momento angustiante e conseguir ter pelo menos uma visãozinha acima da água para conseguir começar a quitar e a limpar a sua situação. E feito e não menos importante, talvez até óbvio, mas é bom deixar bem claro, é que você deve evitar contrair novas dívidas. Porque se você faz todo esse plano de conscientização, você elenca suas dívidas mais caras, você lista tudo que essa dívida traz consigo, né? O tipo de dívida, credores, parcela, assume um compromisso com você mesmo, elabora um plano, vai até o credor, faz uma negociação, às vezes troca até a dívida cara por mais barata, e você vai lá e contrai nova dívida, você põe tudo a perder, você joga tudo de novo para abaixo da água, tudo que você fez. E quando você busca evitar novas dívidas, você também está mostrando para o credor, e principalmente para você mesmo, que você está sim comprometido em resolver a sua vida financeira, se organizar financeiramente para começar a construir uma vida mais rica. Então esses são os passos simples, básicos, que deixam pelo menos um norte, um caminho, como você fazer. Então, só para recapitular. Então, com base no controle financeiro, você tem uma fotografia da sua situação financeira e a partir disso você vai começar a montar um plano para você conseguir quitar suas dívidas ou pelo menos amortizá-la de forma mais tranquila ou um pouquinho menos complicada para sua situação financeira atual. Então, você vai se conscientizar, vai analisar esse seu controle financeiro e vai listar quais são os tipos de dívidas mais caras, são aquelas que mais corroem o seu orçamento, que mais prejudicam a sua qualidade de vida. Você vai listar e vai listar destrinchando todas as características dessa dívida, né, como credores, parcelas, valor da parcela, os juros, principalmente o CET, não esquece do CET, assumir um compromisso com você mesmo, então depois elaborar um plano que vai envolver um aumento de renda, seja vendendo alguma coisa, fazendo uma hora extra, seja de repente fazendo um segundo trabalho, monetizar algum hobby, economizar, trocar alguma dívida por trocar um gasto por outro, cortar ou pelo menos reduzir. Você vai até o credor, você vai negociar com eles situações de como pagar e formas de você pagar, vai enfim, tentar trocar essa dívida cara por uma mais barata e assim, por último, sempre óbvio, na verdade isso aí caberia em todos os tipos de passos, é você evitar contrair novas dívidas, principalmente aquelas dívidas mais caras.